Se eu quero ler 4 livros por mês, eu não posso passar 2 semanas lendo o mesmo livro. Eu tô sentindo que eu tô entrando numa fase de não querer ler muito por causa desse livro daqui. Vou falar mais sobre isso em breve, mas eu não quero deixar isso acontecer. Então eu resolvi fazer um desafio. Um gerador de números aleatório vai escolher a quantidade de páginas que eu vou ler. Quando eu faço desses desafios, eu leio muito mais. E eu não quero travar nas minhas leituras, porque eu estou indo muito bem. Então, é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Caso você não tenha visto, 2 vídeos atrás, o meu namorado escolheu os livros que eu vou ler em novembro, e Inferno, de Dan Brown, foi um deles. Esse é o primeiro que eu tinha que ler. Eu gosto muito da escrita do Dan Brown, eu já li 3 livros dele, Anjos e Demônios, Código da Vinci e Origem. Esse daqui é o terceiro... Eu acho que é o terceiro da saga do Professor Langdon. Então a ordem é Anjos e Demônios, Código da Vinci, Inferno, o Sequelá do Tesouro Perdido, eu acho. Símbolo perdido, símbolo, tesouro, alguma coisa do tipo. Aí Origem, e aí tem o novo lançamento, que é O Segredo Final. E aí, veja bem, é um bom livro. São capítulos curtos, são super dinâmicos. Ele sempre tem um ritmo muito bom, porque, enfim, ele deixa você se questionando o que é que vai acontecer em seguida. Porém, eu tenho algumas observações. Primeiro, é um livro que faz muita referência à arte e a lugares históricos. Então, eu particularmente estou me sentindo um pouco perdida, porque eu não conheço todas essas obras de arte e todos esses lugares históricos que ele está falando no livro. Talvez se eu tivesse esse conhecimento, fizesse mais sentido pra mim e eu me sentisse mais impactada, porque ele tá fazendo descobertas em relação a essas obras de arte que, se eu conhecesse, talvez tivesse um impacto maior sobre mim. Mas, como eu não conheço, não tem tanto assim. Outra coisa que eu estou me sentindo um pouquinho incomodadinha é que, talvez seja porque eu já tô acostumada com o estilo de escrita dele, ou porque eu já li livros demais de mistério, essas coisas, ou porque eu só sou uma pessoa ansiosa. Mas, quando ele vai fazer uma descoberta, vou dar um exemplo, que não é um spoiler muito grande. Vamos lá, a sinopse desse livro é o seguinte: Robert Langdon, o nosso professor, acorda no hospital com uma ferida de bala na cabeça e não se lembra das últimas 36 horas. A última coisa que ele se lembra é que ele estava nos Estados Unidos, na cidade dele, e ele acorda na Itália, sei lá qual é a cidade que ele tá. Ele acorda na Itália, ele não sabe por quê, não sei o que, não sei o que, enfim. E aí ele está com um aparato, um device, uma coisa com ele que contém uma imagem adulterada de uma obra de arte. E aí ele identifica que são é uma representação do Inferno de Dante, feito por um artista aí que eu esqueci o nome. Só que a obra foi adulterada, porque esse inferno, eles são 10 níveis, e os níveis foram mudados de ordem. E aí ele identifica que tem uma letra em cada nível. Qual é a conclusão que você chega? Que ele precisa colocar na ordem certa para poder descobrir qual é a frase, que é a palavra, sei lá o que é, que tá escrito ali. Eu cheguei nessa conclusão quando ele fez. Tem letras aqui e a ordem tá errada. Eu pensei, ele tem que botar na ordem certa. Só que até ele chegar nessa conclusão, levou, sei lá, uns 2 páginas, entendeu? Aí eu perdi um pouquinho de paciência com isso, porque eu fiz, moço, você já sabe o que tem que fazer, vai logo, chega na conclusão. Isso tá me tirando um pouquinho de paciência, entendeu? Aí as coisas estão indo um pouquinho devagar. Como eu não quero abandonar esse livro, porque eu sei que é um livro legal, eu sei que é um livro bom, eu vou fazer esse desafio pra conseguir avançar mais rápido. Como sempre, eu faço minhas regras, porque, né, o vídeo é meu. Eu posso ouvir o livro, só que como o gerador de número vai gerar quantidade de páginas, eu vou sempre acompanhando a leitura por aqui. Só que como eu também quero fazer crochê, eu vou ouvir, né, e vou acompanhando. Enfim, vocês entenderam o negócio, né? Então vamos pegar meu iPad para poder gerar a quantidade de páginas que a gente vai começar. O mínimo vão ser 5 páginas, que eu acho que é mais ou menos a quantidade de páginas que tem em cada capítulo, e o máximo vai ser 100 páginas, porque eu continuo sendo um ser humano e eu não quero ler mais do que 100 páginas de uma vez. Então, vamos lá. Vamos manifestar algum número aqui. 42. 94, puta merda. Começamos muito bem. Jesus amado. Tá, 94 páginas então. Os cachorros estão loucos aqui embaixo. Ei. Vamos começar então. Eu estou na página 260, no capítulo 62.
fazer crochê. Olha o que eu fiz. Um anjo. Vai, moço, foca aqui no negócio aqui. Enfim, estou intercalando ouvir fazer crochê e ouvir e ler o livro físico. Foram 34 páginas, eu acho. Cadê a calculadora que eu fiz as contas aqui? 34 páginas. Faltou só 40. 40? 34. 44. 54, 64, 74, 84, 94. Faltam 60 páginas. Mas tudo bem, estamos indo. Agora há pouco eu queria estar filmando, mas teve uma hora que aconteceu uma coisa que eu fiz. "Ah, meu Deus! Eu tô gostando do livro, como eu falei. Como tem muitas coisas históricas, artísticas e coisas que eu não conheço, que não tem um impacto tão grande assim pra mim. Eu faço tipo, whatever, eu nunca vi esse lugar, nunca ouvi falar nesse lugar, eu não sei o que que tá acontecendo. Só que aí o que tá me deixando chocada são, tipo, pessoas. É só isso que eu vou falar. E vou continuar. Estou chocada. Tivemos uma grande reviravolta. Eu tô em 83 páginas. Eu vou continuar aqui porque estou muito intrigada. Jesus. E eu não previ. Geralmente eu consigo prever quem vai ser o vilão. Geralmente consigo saber qual vai ser a grande reviravolta e tal. Porque estou muito acostumada com livros de suspense. Mas eu não previ esse. Estou chocada. Eu passei um pouco do ponto. Eu reclamei que 94 páginas ia ser muito e foram 117 nessa rodada de leitura. Estou no capítulo 88, página 377. Acho que faltam umas 100 páginas para acabar mais ou menos. É, por aí, umas 100 páginas, talvez um pouco menos. Agora vamos gerar um novo número para ver quanto mais páginas eu preciso ler. Quantas mais? Quanto mais? Quanta... Vocês entenderam, né? Vamos lá. Tô descabelada, meu Deus. Vamos lá. 98. Tá bom. Eu acho que com isso eu acabo o livro. 66 páginas. Só faltam 66 páginas para acabar o livro. Sendo assim. E aí, eu faço o que com esse número de 97? Acho que eu vou ler os 66, que falta aqui, e aí restam 31 páginas que eu vou ler no próximo livro. Arrasei. Só que agora tá na hora de passear com o menino. Vamos passear? Vamos? Vamos passear. Opa, bom dia, tudo bom? Ontem eu acabei não lendo mais depois que eu falei com vocês. Eu preferi assistir Friends. Eu já tinha lido bastante, enfim, eu não tenho que me justificar, eu só não queria ler. Hoje é sábado, já trouxe meu carrinho ali completo, com minhas coisinhas de crochê. Tá, o meu iPad também. Então, os dois livros. O próximo livro que eu vou ler tá ali também, que é Nada no Escuro. E eu vou me instalar aqui no meu sofá. E é aqui que eu vou ficar. Eu vou ler barra ouvir as 66. Acho que são 66, eu não me lembro mais. As páginas que faltam do. Qual é o livro que eu tô lendo? Inferno. Inferno. Vou ler as páginas que faltam de Inferno. Enquanto, sei lá, eu faço crochê, faço uma pinturinha digital. É isso. Eu vou fazer uma pinturinha digital aqui no iPad. Vamos escolher um desenho. Antes que alguém pergunte, eu uso o aplicativo Pigment. Eu não pago nada, que eu não pinto tanto assim. Aí eu escolho dentro de várias categorias. Ontem eu pintei esse aqui, ó. Agora vai ser qual? Vamos fazer um quarto. Eu fico me perguntando o que se passa na cabeça de Dan Brown pra escrever um negócio desse. Eu não terminei ainda, falta só um pouquinho.
Mas, bicho, eu não quero falar pra não dar spoiler, mas, tipo, me fez lembrar por que que eu gosto tanto da escrita do Dan Brown. Por quê? Primeiro, como eu já falei, capítulos curtos, sempre tem meio que o cliffhanger ali no final do capítulo pra você ficar querendo ler. A leitura é fácil porque, apesar de que ele fala muito sobre arte, sobre história da arte, e como esse livro daqui, vocês vão ver bem no começo, se vocês forem ler, ele é relacionado à medicina. Então ele usa alguns termos que talvez seja um pouco complicado, mas tipo, sempre tentando ser mais bem simples pra que todo mundo entenda. Mas ele é muito bom. Ai, eu tô gravando sem o microfone agora que eu percebi. Espero que vocês estejam escutando. Ele é muito bom em não escrever coisas óbvias. Porque, como eu falei, eu tenho essa tendência a entender, a identificar padrões e saber quem é o vilão logo desde o começo ou então entender qual é o resultado que vai acontecer, descobrir essas coisas, que na verdade é só análise de padrões. Só que com os livros dele eu nunca consigo. Eu não me lembro de Anjos e Demônios e Código da Vinci, porque eu li faz muito tempo e eu já vi o filme também e tal, então eu não me lembro qual foi a minha experiência. Só que quando eu li Origem, que é o livro seguinte desse, tanto em Origem quanto nesse daqui, eu não consegui saber qual que era a reviravolta. Tem plot twist o tempo inteiro. Só que não é aquela coisa exagerada de tipo de ter um plot twist só pelo plot twist aleatório. Não. Ele realmente faz tudo muito minuciosamente planejado. E eu ainda fico pensando, como é que esse homem pensa nessas coisas? Como é que ele pensa nessas coisas? Claro, ele tem que pesquisar muito e ele deve entrar em contato com pessoas das áreas que ele tá falando. Mas, bicho, Dan Brown, você é assim, ó. E digo mais, não vou dar spoiler nem nada, mas eu acho que faz sentido. Se vocês lerem, eu acho que faz sentido. É bizarro, mas eu acho que faz sentido. Talvez fizesse sentido. Só que também faz sentido a preocupação de um certo personagem aqui com essa solução que foi dada pelo vilão. Faz sentido. Ah! Eita! Essa frase aqui eu achei incrível. Os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Para ele, Robert Langdon, o significado dessas palavras nunca estivera tão claro. Em situações de perigo, não existe pecado maior do que a omissão. Acabei. De novo, uma das coisas que eu gosto do Dan Brown é que ele consegue fugir do óbvio. Ele consegue colocar reviravoltas que realmente são reviravoltas, não são previsíveis. Pode até parecer irreal o que tá acontecendo, mas quando você pensa assim minuciosamente, talvez possa acontecer as coisas que ele tá falando. Claro, é um negócio muito exagerado, né? Tudo que envolve esse professor, que ele já se envolveu em tanta coisa, mas ainda assim é divertido. E o final é satisfatório. O final sempre dos livros dele são muito satisfatórios. Não foi diferente com esse, foi satisfatório. Como vocês viram, eu tava aqui sorrindo e tal. Até porque ele coloca sempre os elementozinhos, tipo, que lá do começo que acontece no final você faz, olha, olha isso. É divertido, eu recomendo a leitura. Quando a história em si começou a agitar mais e ter mais reviravolta e mais coisa de mistério, aí eu acho que me pegou mais, foi da metade pro final. Mas, de novo, vale a pena a leitura. Eu tô na dúvida se eu dou 3,75 ou 4, porque ainda assim é uma boa história. Acho que eu vou ficar com 3,75, que é uma boa nota. 3,75 de 5, tá ótimo. Agora, vamos começar a próxima leitura. Vamos fazer o seguinte, pra ser uma coisa mais justa, eu não vou ficar fazendo matemática louca o número sorteado, não. Eu vou gerar um novo número aqui. Tan, 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 tan. 38 páginas. Tenho que ler 38 páginas. E o meu próximo livro é Nadando no Escuro. Vamos ler. Com esse daqui, eu vou ouvir e ler ao mesmo tempo, só que eu tô ouvindo em inglês e lendo em português. Só pra dar um susto no meu cérebro.
45 páginas. Passou um pouquinho do número que eu tinha sorteado ali no negócio, porque eu não queria parar no meio de um negócio aleatório. Aí eu tive que esperar chegar num intervalo do capítulo. Não foi o capítulo inteiro. Isso é um ponto. Os capítulos são muito compridos. Mas ele tem aquelas divisõezinhas no meio do capítulo. Mas enfim, estou gostando. É linda a escrita. Linda, linda, linda. Caso vocês não saibam, esse livro é contado por Ludwig. Ele se passa na Polônia em 1980, num cenário político bem intenso. O Ludwig tá contando em primeira pessoa, ele tá falando com o Janus. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele tá contando pra ele como era a vida dele antes dele conhecer ele. Antes do Ludwig conhecer o Janus. E aí, até onde eu tô, ele falou sobre a infância dele, desde quando, acho que a partir dos 9 anos, quando ele percebeu que ele era diferente, de que ele se atraía por homens e não por mulheres. Ele conta isso de uma forma muito bonita, muito poética. Tem várias cenas muito tristes, mas ele conta isso de uma forma muito linda. Aqui, por exemplo, ele conta sobre a primeira vez que ele beijou uma garota. Certa noite, em um baile escolar no ginásio, beijei a boca estreita dela ao som de Marla Rodvik. A melancolia da canção preenchendo o salão enquanto eu tentava me perder em algo que sabia que nunca me cobriria por inteiro. Que negócio bonito, entendeu? É lindo. Eu quero marcar o livro inteiro. Aí aqui é uma cena em que ele descreve a primeira vez que ele viu o Janus. Era a primeira vez em que o via, pelo menos de maneira consciente. Ainda assim, me senti extremamente aliviado, como se tivesse reconhecido alguém. Como se por instinto, como um animal de repente ciente de estar sendo observado, você se virou na minha direção. E antes que pudesse desviar o rosto, nossos olhos se encontraram. Se prenderam em inércia por um instante infinito. Uma pontada de calor correu de minha barriga até minhas bochechas. Meus pensamentos emaranhados como um novelo de barbante. Que negócio bonito! Lindo! A história é triste, porque ele sofre muita homofobia, ele tem muita homofobia internalizada, ele vive numa época muito difícil, mas é tudo lindo e poético. Enfim, agora vamos sortear a próxima quantidade de páginas que eu tenho que ler. Eu vou manifestar, sei lá, 74. 87. Tá, 87 páginas. Vamos ler 87 páginas. Quantas páginas tem o livro? Eu nem vi. 237. Até mais. 93 páginas. Passei um pouco do que eu precisava ler. Eu tô aqui embaixo agora passeando com Aiva. Esse livro, ele é lindo, ele é triste. Como eu falei, ele é narrado pelo Ludwig e eu descobri como fala o nome do outro cara, que é Janus. O Ludwig tá narrando a história como se ele estivesse conversando com Janus e ele vai contando, são meio que 3 momentos na história. O tempo atual em que ele tá narrando, que ele tá contando a história, quando ele lembra sobre na época que ele conheceu e teve relacionamento com o Janus e quando ele era criança. Então são essas 3 narrativas, são essas 3 linhas do tempo. Não é confuso, apesar dele ficar indo e voltando, porque, por exemplo, quando ele fala de quando ele era criança, é porque ele lembrou de alguma coisa na segunda linha do tempo em que ele estava com o Janus. Então ele fala, tal acontecimento me lembrou quando tal coisa aconteceu. Então ele fica indo e voltando na linha do tempo. E aí é triste porque ele vai contando de como ele descobriu as coisas sobre a guerra que estava acontecendo quando ele era criança. Então ele conta de uma forma que você entende junto com ele, de como ele via isso quando ele era criança, de quando a mãe dele e a avó dele explicaram para ele o que estava acontecendo durante a Segunda Guerra. Ele fala também, eu não vou falar muito mais detalhe para não dar spoiler, mas ele conta coisas tristes que aconteceram na infância dele. E aí depois ele vai contando sobre coisas que foram acontecendo no relacionamento dele com o Ian. Se eu não me engano, isso se passa nos anos 80, a época em que ele tá tendo relacionamento. E aí ele conta também as frustrações que ele tinha Como é que eu posso explicar isso sem dar spoiler? Ele era muito contra o governo naquela época, por questões óbvias. Dá licença, querido. Peraí. E ele tinha desentendimentos com Janus por essas questões políticas, porque eles tinham visões um pouco diferentes. E aí isso era uma grande questão no relacionamento dele. E aí ambos precisavam se manter em segredo, né? Porque, ai meu Deus, começou a chover. Enfim, a história é triste, a narrativa é linda.
é um grande dilema, mas eu tô gostando bastante. Eu tô na metade do livro, mais ou menos. Tô na página 139. Eu acho que eu não vou acabar ele hoje. E provavelmente eu não vou acabar ele nesse vídeo, porque eu preciso editar o vídeo pra vocês poderem assistir ele amanhã, na segunda-feira. No caso, pra vocês é hoje, segunda, mas pra mim é amanhã. Como eu não acabei ele agora, eu não vou dar estrelas pra ele por enquanto. Mas sempre que eu termino de ler um livro, eu avalio ele no Fable. O link do meu perfil do Fable tá na descrição, então me sigam lá se vocês quiserem ver minha avaliação. E eu também sempre posto nos meus stories no Instagram. De qualquer forma, eu recomendo a leitura porque eu tô gostando bastante. E tá sendo muito bom ouvir também, porque eu consigo ouvir a pronúncia direito das coisas, porque ele fala sobre comidas, lugares e nomes, e aí dá pra saber como é realmente a pronúncia. É uma história triste, mas lindamente contada. Eu recomendo. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigada por terem acompanhado esse desafio. Eu tô gostando bastante de fazer esses desafios porque eles me desafiam a ler mais, mas também porque é divertido o processo de ter a ideia. Não que eu tenha inventado isso, eu vi alguém fazendo. Ter essa ideia de gravar o vídeo e fazer o vídeo. É divertido todo esse processo, então eu tô gostando bastante. Se vocês têm ideias de mais desafios para serem feitos, me contem nos comentários que eu com certeza, dependendo do que for, né? Vou fazer. Obrigada por terem assistido, por terem me acompanhado. Se inscreva no canal. Se você tá assistindo e não é inscrito, se inscreva. Se inscreva, me ajuda bastante. Eu tô quase chegando em 1000 inscritos. Yeah! Agora eu tenho que terminar o passeio antes que chova de verdade, porque só deu uma garoa, fez tipo... e parou. Só um sustinho. Né, Aiva? Vamos passear? Vem cá, vem dar tchau. Vem cá. Isso, vamos. Eu preciso ir. Tchau. Obrigada por assistir.